A nossa equipe ficou responsável pelas ondas eletromagnéticas. A minha equipe é composta por Ana Caroline, David Henrique, Dávila, Ana Cecília, Ávila Bezerra e Arthur Maia. O nosso trabalho é composto pelos seguintes tópicos: o que são as ondas eletromagnéticas, as características, o espectro eletromagnético, o que distingue as ondas e os exemplos. Meu nome é Ana Cecília e eu irei explicar um pouco o que são ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais, que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. Graças a esse tipo de onda, as pessoas podem ver TV, acessar a internet, ouvir música e esquentar a comida no micro-ondas. Essas ondas não podem carregar matéria, porém podem transportar energia, como a térmica e a luminosa, que é proveniente do Sol. Assim, não precisa de um meio para se propagar, podendo se propagar. Característica das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas apresentam como características o comprimento de onda, velocidade de propagação, amplitude e frequência, e são passíveis de sofrer qualquer tipo de fenômeno ondulatório conhecido, tais como a refração, a reflexão, polarização, difração, espalhamento, absorção e interferência, como por exemplo, quando atravessam meios materiais como o ar ou a água, sua velocidade de propagação diminui, enquanto o seu comprimento de onda aumenta, de modo que a sua frequência não se altera. Esse fenômeno é conhecido como a refração. Bom, o espectro eletromagnético nada mais é do que uma forma de categorização ondular, de acordo com sua frequência. Logo, essa categorização é dividida em raio-x, luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, e cada uma dessas tem sua frequência e sua posição na categorização. É como uma escala que define onde cada onda está classificada de acordo com sua frequência. Nossos olhos são programados para captar as ondas de luz visível que se encontram no meio da escala, numa frequência mais neutra, não zerada, mas captável pelo olho. Então, nos extremos a gente vai ter o raio-x e ondas de rádio, que não são exemplos de ondas não captadas pelos olhos humanos. Então, o espectro eletromagnético se trata basicamente de uma forma de categorização ondular de acordo com a frequência. Meu nome é Arthur e eu vim representar o que diferencia ondas eletromagnéticas. Diferente das ondas mecânicas como o som, ondas eletromagnéticas podem propagar-se tanto em meios materiais quanto no vácuo. Mas por se tratarem de fenômenos ondulatórios, eles podem ser reflexão, refração, absorção, difração e entre outros. Bom, agora eu vou falar um exemplo do nosso assunto, o assunto que foi abordado, e com isso eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta é: qual é a relação entre a frequência e o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas? E essa relação, ela é expressa pela equação fundamental da propagação ondulatória, que vai ser V, que é a velocidade da propagação, que é metros por segundo, é igual a lambda, que é o símbolo do alfabeto grego, que é o comprimento da onda, que é por metros, vezes F, que é a frequência, que é em Hertz. Então, essa equação, ela mostra, que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Por exemplo, à medida que a frequência aumenta, o comprimento da onda vai diminuir e vice-versa. Então, vamos fazer um exemplo. As ondas de rádio, elas têm baixas frequências e comprimentos de ondas extensos, enquanto a luz visível vai possuir frequências mais elevadas e os comprimentos de ondas vão ser mais curtos. E essa relação, ela vai ser crucial para compreender como diferentes regiões do espectro eletromagnético vão se manifestar, em termos da frequência e o comprimento de ondas, que vai ser expresso
pela equação, que é V igual lambda vezes F. Bom, gente, agora no exemplo 2 diz o seguinte. Um rádio opera uma frequência de 100 MHz. Calcule o comprimento das ondas eletromagnéticas emitidas por esse rádio. Para a gente poder resolver essa questão, a gente vai ter que usar uma fórmula que relacione a velocidade da luz, a frequência e o comprimento de onda. Para isso, a gente vai usar o comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo, que já é um número determinado, que é 3 vezes 10 elevado a 8, e a frequência, que também já é dado pela questão, que é 100 vezes 10 elevado a 6. Por que é 100 vezes 10 elevado a 6? Por conta que o 10 elevado a 6 já é um número que já está relacionado à representação da unidade em Hertz, que é a unidade, né? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 dividido para 100 vezes 10 elevado a 6. A gente vai fazer a subtração do 10 elevado a 8 menos 10 elevado a 6, que vai ficar um número negativo. Vai ficar igual a 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 2. Para não ficar esse número e para que os alunos possam ter um melhor entendimento, a gente vai tornar esse número em decimal, que vai ficar 0,03. Então, o comprimento da onda eletromagnética emitida pelo rádio é de 0,03 metros.